Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia sem perca de tempo. Quero falar uma palavra mais prática hoje e ler alguns versículos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 20, 35. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Você pode repetir comigo? Lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Pergunta para o seu irmão: você crê nisso? Pergunta agora para ele assim: você vive isso? Então assentai-vos. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai o oposto do mundo, porque o mundo está numa corrida desenfreada do egoísmo. O mundo ensina a ter, não importa como ter. O mundo ensina, você precisa crescer, ainda que você destrua alguém, mate alguém, engane alguém, fraude alguém. O mundo está nessa loucura, mas é o oposto do Evangelho, muito oposto. O mundo desaprova a Bíblia, as palavras do Senhor Jesus, escarnece dos valores cristãos. Numa cultura em que a lei régia é levar vantagem em tudo, ganhar tudo que puder, de todos os meios, de todas as formas, em todo o tempo, de todas as pessoas, para o seu próprio prazer, deleite. O ensino de Jesus vem confrontar isso. Porque o mundo diz, você tem que adquirir e se lasque os outros. Mas aí a Bíblia vem e diz, você tem que compartilhar. Você tem que ajudar. Você tem que semear. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Isso não é só dinheiro não, é todas as áreas. Jesus um dia disse assim, o mundo me odeia, e ele vai odiar vocês também, não se iluda. O mundo me odeia, porque as suas obras são más, e eu prego que as suas obras são más, então eles me odeiam, mas vocês também serão odiados, porque se vocês pregar minha palavra, eles vão se incomodar. Eles podem até se incomodar, mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela confronta, ela liberta. Ao mesmo tempo que ela incomoda, ela transforma.
ao mesmo tempo que ela leva o ser humano a ficar pensativo, ela muda a história da vida dele. Quantos foram mudados pela palavra de Deus aqui? Estamos sendo mudados pela palavra. E aí vem o Senhor e diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum ato de ajudar alguém. Ninguém é tão pobre que não pode semear, nem que seja um pouquinho. Pelo menos um pouquinho você tem. Quantos aqui tem pelo menos um pouquinho? Levante a mão que eu vou profetizar. Eu quero dizer para você que Deus pode pegar esse pouquinho e transformá-lo em muito. Deus pode multiplicar esse pouco em muito. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Os 5 pães e os 2 peixes, o pouquinho de azeite que a viúva tinha, e o Senhor multiplicou na vida deles. Meus irmãos, o tema é que Deus nos faz prosperar. Mas tem algumas regras para Deus nos prosperar. E as regras estão na sua palavra. É só vivermos as regras que Deus deixou na sua palavra. A Bíblia não condena a riqueza. Se a riqueza for conquistada, granjeada, honestamente, trabalhando honestamente, transparentemente, a riqueza, ela é bênção, o dinheiro é bênção, os recursos é bênção, porque você vai desfrutar, além das bênçãos espirituais, das bênçãos e benesses dessa terra. Mas a maioria, uma boa parte, que estão ricos por aí, é enganando, fraudando, usurpando, e esse dinheiro, ao invés de transformar-se em alegria, em bênção, em prazer, ele transforma-se em maldição, porque tem sangue, tem morte, tem engano, tem famílias destruídas para se conquistar aquele recurso. Mas Deus tem bênção para nós. O problema não é ser rico, é ser avarento. Porque o avarento é amor ao dinheiro, um apego exagerado. Ele mata pelo dinheiro, ele trai pelo dinheiro, ele engana pelo dinheiro. Ele para de vir no culto, porque quando ele não tinha nada, ele vinha aos cultos adorar a Deus. Agora ele tem fazenda, ele tem uma grande empresa, e ele some da igreja. Aí você pergunta: irmão, está sumido? Estou cuidando da fazenda, estou cuidando da empresa. Deus não te deu empresa para desviar você. Deus não te deu fazenda para te enfincar lá e desviar você do evangelho. Tenha sabedoria para administrar o que Deus te deu, está te dando ou vai te dar, mas não roube o tempo de adorar a Deus. É assim que está acontecendo hoje. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema não é ganhar dinheiro, mas retê-lo com usura. Meu irmão, tem algumas regras para sermos abençoados. O Deus do céu nos fará prosperar, desde que vivamos a sua palavra. O Deus do céu nos fará prosperar, desde que nós tenhamos o coração aberto para a sua obra e para o ser humano em geral. O Deus do céu nos fará prosperar, se formos obedientes a Ele, a sua palavra. O Deus do céu nos fará prosperar, não é de qualquer maneira. Tem leis que Ele mesmo implantou.
O problema do mundo moderno não é a escassez de provisão, mas a injusta distribuição. Enquanto uns têm de sobra, outros passam necessidade. Enquanto uns jogam fora, outros não sabem aproveitar. Meus irmãos, mas todos que estão aqui servindo a Deus, porque riqueza é diferente de prosperidade. Prosperidade é diferente de riqueza. Riqueza é um montante, é uma abundância. Agora, prosperidade é ausência de necessidade. Então você é próspero se você é fiel, é dizimista, é ofertante, é fiel, é leal a Deus, ao seu pastor, à sua família. Eu tenho certeza que não falta o pão na sua mesa, não falta roupa para você vestir, não falta água para beber, não falta recursos para o dia a dia. Quantos são prósperos aqui pela mão poderosa de Deus? Mas Deus quer fazer mais por nós. Ele deseja fazer mais por nós. O amor pensa nos outros mais do que em si mesmo. O amor tem mais prazer em dar do que receber. Na verdade, perdemos o que retemos e possuímos quando nós damos. Ô irmão, a coisa mais horrível que tem é você conviver com uma pessoa miserável. Miserável. É horrível conviver com miserável. Não podemos esbanjar, jogar fora, mas também não podemos ser miseráveis. Porque o miserável, ele vai ter muitas decepções na vida dele. Quando ele descobrir que o dinheiro não é tudo aquilo que ele achava que era. Conversando com o pastor Rômulo aqui, o pastor Rômulo nosso, um dos homens mais ricos de Uberlândia, deu câncer, e o câncer estava consumindo, e ele foi para aquele hospital caro lá de São Paulo, Albert Einstein, e lá, o homem tem milhões e milhões na conta, daqui de Uberlândia, pastor Rômulo contou, milhões. E o pastor foi visitá-lo. E ele disse para o pastor, pastor, na janela dele, dava para ver uma construção de um prédio. E quando dava na hora do almoço, os pedreiros, servente, pegavam aqueles marmitão de comida, pegava um bloco de tijolo, sentava e comendo com aquela boca mais gostosa, aquela marmita de comida. E aquele homem com milhões de reais, patrimônio na conta, não podia colocar uma colher de arroz na boca, porque o câncer consumiu o seu estômago, e o médico diz, olha, não tem como, você não pode colocar uma colher de arroz. E ele vendo aquele servente, aqueles pedreiros, a boca se enchia d'água, a mente, vontade de colocar uma colher de comida na boca, com milhões na conta, mas não podia. Então valorize as bênçãos que Deus tem te dado. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Tudo é Deus que pode te curar, te dar saúde e te preservar. Olha para o teu irmão e diga, hoje você deve ter comido umas 100 colheres de comida. Ou mais. Quantos comeu hoje, irmão? Quantos tomou um cafezinho hoje, irmão? Glorifica a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela bênção que jorra na sua casa. Lebaceia camassuri andalabai. Diga comigo assim, a semente que comemos, toda a igreja, a semente que comemos, ou guardamos,
não pode se multiplicar. O que damos, porém, é como a sementeira que se multiplica. Quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais semeamos, mais colhemos. É um princípio bíblico. Quantos creem nisso, irmão? Dar é melhor do que receber. E olha que receber é muito bom. Receber é gostoso. Mas você já percebeu que a alegria do dar é maior do que a alegria do receber? Você já prestou atenção? Quando você descobre que um irmão, só um exemplo pequeno, você descobre que um irmão, ele está sem uma cesta, aí você não precisa tocar trombeta, ele está desempregado, ele está sem dinheiro, aí você descobriu que ele está sem comida, aí você vai lá calado, compra uma cesta e leva para ele, e você olha no rosto dele, a alegria da alma dele, a gratidão dele, aquilo produz uma alegria tão grande na gente, que você vai embora satisfeito na alma, sem lembrar que ele nunca mais vai esquecer daquele ato. Ele vai ficar grato a Deus, grato a você, e toda vez que ele for orar, ele vai dizer: lembra daquele irmão que trouxe uma cesta para mim, quando eu precisava, Senhor, e prospera a vida dele. Eu acho que eu já contei para vocês da viagem que eu ganhei de 20 mil reais, por causa de uma camisa que eu dei. Eu já contei? Já contei? Já. Uma camisa que eu dei. Eu já contei para vocês que eu estava na loja Ricardo Eletro, e duas mulheres, uma ganhou um presente brinde. Aí a outra disse: pega, você tem dois, pega um e dá para fulano. Ela disse: eu não, ninguém me dá nada. Aí Deus me visitou na filha e disse: ela não ganha porque também não dá. Pergunta o irmão aí do lado: está ganhando alguma coisa, irmão? Se você não está ganhando, é porque você não está dando também. Então abra o seu coração e começa a semear alguma coisa, uma meia, uma gravata, um abraço, uma camisa, alguma coisa. Você reclama que as pessoas não vão no seu aniversário, mas você vai no delas. Você reclama que as pessoas não lembram do seu aniversário, mas você lembra do delas. Porque se você lembrar, a pessoa pode até não ir no seu aniversário, ela pode até não mandar um presente devido à sua dificuldade financeira, mas ela vai pegar o telefone, vai ligar para você e vai dizer: eu queria estar aí, eu queria te dar um presente, mas eu não tenho, mas eu vou orar por você, e eu lembrei do seu nome. Só isso já é uma bênção de Deus. Agora, você não planta nada, não semeia nada, não ajuda nada, e quer que as pessoas lembrem de você. O Deus do céu vos fará prosperar, mas você precisa cumprir algumas regrinhas. Então, meu irmão, é melhor dar do que receber. Foi Jesus que disse. Não tem como. A generosidade foi a primeira evidência da conversão de Zaqueu. Não foi isso que, quando ele sentiu a conversão, ele diz: olha, eu sinto que eu enganei algumas pessoas, eu fraudei, e eu quero procurar elas, e eu quero retribuir, se preciso for, quantas vezes for, mas eu quero ter uma vida com Deus a partir de agora. Deus não te dará riquezas para te desviar.
Deus não te dará fazendas para te arrancar da igreja. Não faz sentido. É por isso que Deus dá riqueza para poucos. Porque alguns começam a ter e não tem o equilíbrio, se perdem. Fazem promessas quando estão pobres, fazem votos. Se o Senhor me prosperar, eu vou ajudar a obra. Se o Senhor me prosperar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me prosperar, eu vou dar o meu dízimo. Se o Senhor me prosperar, eu vou dar oferta missionária. Se o Senhor me prosperar. Quando a Deus fizeres um voto, não tarda em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Você não é obrigado a fazer voto, mas se fez com Deus, paga-os. E muitos depois esquecem, ou finge que esquece, né? Não tem como esquecer. A gente finge que esquece. Então, meu irmão, precisamos ser generosos se quisermos colher em abundância. Precisamos entender que damos é como se estivéssemos dando ao próprio Deus. Eu não sei se tem jeito de colocar ali versículo, tem? Tem não? Tem? Pode colocar? Mateus 25, 40, é uma palavra pastoral, mais prática. Mateus 25, 40. Quem achar aí pode ler para mim. E respondendo o rei, eita glória, pode achar aí. Fez que foi, mas não foi. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando você faz, de fato, para alguém que está necessitado, Deus é glorificado. E aquela pessoa vai ficar grata e vai glorificar a Deus. Obrigado, porque o Senhor mandou a provisão. Obrigado, porque o Senhor tocou em alguém. Obrigado, porque o Senhor mandou a bênção. Quantos gostam de receber bênção, irmão? E quantos gostam de ser uma bênção de Deus? Em nome de Jesus, seja bênção na vida de alguém. Esse é um princípio que não falha. No dia do juízo, os homens serão julgados segundo as suas obras. Certamente pelas obras ninguém pode ser salvo, mas elas nos acompanharão para a eternidade. Nós não vamos ser salvos pelas obras, mas fomos chamados para as boas obras. E tem gente por aí, religioso que não serve a Deus, que dá um show na gente, de hospitalidade, de ajuda ao ser humano. Irmãos, o mundo está ficando esquisito, está ficando estranho. É ser humano andando igual cachorro. O pastor me mandou um vídeo esses dias, pastor Rivelino. É ser humano andando igual boi na rua, amarrado. É gente andando no metrô de cabeça para baixo, achando que é morcego. Continua a ser humano, irmão. Continue a imagem e a semelhança de Deus, irmão. Europa. Não podemos, irmão, deixar o egoísmo apoderar de nossas vidas. As nossas boas obras não nos levam para o céu, mas nós as levamos para o céu.
Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que morrem no Senhor, e as suas obras os acompanharão para a eternidade. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Pedro disse: o que nós vamos ganhar com isso? Servindo e seguindo o Senhor, dando oferta, dízimo. Jesus diz: 100 vezes aqui na terra. Mas isso não é tudo. O tudo é que o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e daqui uns dias vocês vão para a glória eterna. Vai ter colheita na terra e na glória. Semeia, irmão. Precisamos entender que quando, coloque aqui Provérbios 19, 17. Quem achar, Provérbios 19, 17. É uma palavra mais prática mesmo. Quem achou aí? Fala de novo para me falar também. Aquele que ajuda os necessitados, empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, Deus lhe pagará novamente. Irmão, vai semeando, vai ajudando, vai. Porque eu vou profetizar na tua vida. Ainda que as pessoas que você semeou, ainda que as pessoas que você ajudou virem as costas para você, ainda que as pessoas, ou até a igreja, virem as costas, Deus é justo para trazer a colheita da sua semeadura. Você crê nisso? Então coloca aqui, Hebreus 6:10. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Quando você semeia, é no geral. No geral. Olha lá. Porque Deus não é injusto. Diga, vamos ler ali junto, porque é uma literatura só. Diga assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. Então Deus é 6:10 e ainda servis. Então, meu irmão, Deus, ainda que os homens sejam injustos, ainda que as mulheres sejam injustos, ainda que as pessoas que você ajudou, que você semeou, que você estendeu a mão, que você deu um arroz, deu um sapato, deu para missões, deu para o banheiro, ainda que você seja esquecido, as pessoas virem as costas, Deus não é injusto para esquecer da sua semente. Não. Tem coisas que você não vai colher, porque o tempo da vida não vai permitir. Mas os seus filhos vão colher muita coisa que você plantou, e os filhos dos seus filhos vão colher muitas coisas que você plantou no altar de Deus. Mefibosete não plantou nada na vida de Davi, mas o seu avô e o pai de Mefibosete plantou muita coisa. E um dia Davi estava grato,
Ele diz: tem alguém ainda da casa de Saul? Tem alguém ainda da casa de Jonatas para que eu possa usar de benevolência? Ziba, tem alguém? A gente descobriu um moço, filho de Jonatas, lá em Lodebar, aleijado. Não interessa, traz ele para sentar na minha mesa, para comer. E quando Mefibosete veio, Davi olhou para ele e disse: você não fez nada para mim, mas o seu pai fez, o seu avô fez. Apesar que o seu avô me perseguiu muito, mas ele também fez coisa boa. E eu quero devolver todas as terras que era do seu pai. Eu estou decretando com o anel que estou devolvendo e te abençoando. Tem prosperidade de Deus para você. Tem. Quando Davi ficou sabendo que Absalão estava morto, ele agora diz: Barzilai, obrigado por você prover na minha mesa. Eu quero levar você para Jerusalém. Não, eu estou muito velho, deixa eu aqui. Quem você indicar eu vou levar em gratidão ao que você fez por mim. Quando Davi foi morrer, irmãos, ele deu 2 conselhos para Salomão. É forte demais. O primeiro é: não brinque com Deus, tema a Deus, não peque, não adore outros deuses, não abandone Deus, seja fiel e Ele te dará todas as vitórias. Primeiro conselho de Davi a Salomão. Segundo, não esqueça da casa de Barzilai. Ficou tão grato que nunca mais ele deu conta de esquecer do que Barzilai fez para ele. Então, irmão, semeia para marcar a vida das pessoas, e você vai colher coisas maravilhosas. Seus filhos vai colher. Eu preguei esses dias no Saraiva. Aquela passagem diz: aquilo que você deseja que os homens façam para você, faça você primeiro. Eu preguei isso. Você quer carinho? Dê carinho. Quer respeito? Dê respeito. Dê primeiro. Ofereça primeiro. Quer que o seu marido ore? Vai orar para ele ver você orando e ele ficar sem graça. Quer ensinar os seus filhos a orar? Vai para a sala para que eles vejam você de joelho dobrado. Faça primeiro. A gente está cobrando errado. A gente está cobrando o que a gente não faz. Aí não surte efeito. Jesus, quando falava, as pessoas arrepiavam o cabelo, os demônios tremiam, entravam na terra, o mar parava, o vento cessava. As pessoas diziam: que homem é esse? Que autoridade é essa? É porque ele fazia primeiro. Ele era o exemplo. Ele vivia o que falava e falava o que vivia. Então faça o que eu desejo que eles façam por mim, faça primeiro. Então, você deseja ganhar uma blusa? Dê uma blusa primeiro. Mas a gente não quer fazer primeiro. E lá está dizendo assim, ó: na medida que você medir, você será medido. Se eu não te respeito, você não me respeita. Então, diga aí para o teu irmão: o que você está semeando por aí? Na medida que você medir, eles vão medir você amanhã.
É um princípio bíblico. Na medida que te reconhece, você também reconhece. Na medida que você ama, na medida que te amam, você também ama. Na medida que você semeia, será semeado. Não é uma barganha, mas é um princípio. Dá e dar-se-vos-á, medida sacudida, recalcada e transbordante. Diga comigo, dá e dar-se-vos-á, medida sacudida, recalcada e transbordante. Ó, o que a mulher de Sarepta deu para Elias? Um bolo e água. E depois o que Elias profetizou para ela? É um princípio. A farinha da panela não vai faltar, nem azeite na botija, até que Deus mande chuva sobre a terra. Então Deus deu tanta abundância, que a farinha mais o azeite se transformou para comer, para vender, para sustentar a casa e para prover. Agora tem que ter amizade com os vizinhos, né? Porque se arrumar uma brigaiada com os vizinhos, não tem como arrumar vaso emprestado. Ficar dando mau testemunho para os vizinhos, aí está lascado. Não foi o que o profeta falou? Vai lá nos seus vizinhos lá e pede vaso emprestado. Agora, irmão, é tão misterioso isso. Deus é o dono de todas as coisas. Somos apenas mordomos dos bens que Ele nos confiou. 1 Coríntios 4:1. Somos os mordomos dos bens do Senhor. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Agora, irmão, veja bem, quando alguém me agrada, quando alguém semeia na minha vida, eu fico grato, esperando o momento certo para me retribuir. Agora imagina Deus, se eu sou mau e sei retribuir com coisas boas, imagina Deus. Acabou meu horário. Nem vi. Igual que eu estou na segunda coisa aqui, ó. Foi bom. Coloca ali Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Quem te dá saúde para você levantar cedo para trabalhar? Quem dá firmeza nas suas pernas para você trabalhar? Quem que sustenta essas empresas do mundo inteiro para você ter o seu salário? Quem que manda chuva do céu? Quem? Então abra sua boca e diga alguma coisa para esse Deus. No final das contas, Deus é o sustentador de todos. Deus é o provedor de todos. Agora, para encerrar, coloca ali Provérbios 11, 24 e 25, por favor. Que nós, mesmo em nossa pobreza, possamos ser generosos no partir, no repartir, assim como o apóstolo ensinou. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo,
mas possuindo tudo. Não é esse versículo aí não. Vamos ler todo mundo junto ali, irmão. Ao que distribui, ei, meu Deus do céu, apagou. Volta, meu filho, volta, meu filho. Volta, meu filho. Lê aí, varão, que eu vou falando. Lê, fazendo um favor. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. O 25. A alma generosa prospera. E aquele que regar também será regado. Ou aquele que atende também será atendido. Vale a pena ser uma alma generosa, irmão. Olha, coloca ali para mim, 2 Coríntios 6:10. Depois que eu descobri esse princípio, irmão, é porque o assembleano, ele é muito só espiritual. Não é errado, mas tem bênçãos para nós, além do espiritual. Deus quer que você tenha uma vida digna, abundante, próspera. E um dia eu viajei para pregar em Brasília. E eu não deixei nem dinheiro em casa com a esposa, porque não tinha. E eu fui chorando daqui lá, orando e chorando. Deus, não é possível, não posso. Eu não posso sair para pregar a tua palavra e deixar minha família sem recurso em casa, sem comida. Está errado. E aí quando eu acabei de pregar lá em Brasília, Gama, satélite. Aí veio uma irmã e Deus tomou ela e ela disse assim: eu ouvi tudo que tu falaste comigo na viagem, e eu vi tuas lágrimas, e a partir de hoje eu vou prosperar a tua vida e a tua casa. Tu nunca mais vai ter essa necessidade. E ela disse assim: abra a mão. Eu abri a mão e Deus disse assim: eu faço jorrar da tua vida como uma cachoeira as minhas provisões. E tu vai ter para dar, emprestar, ajudar, abençoar, semear na minha obra, e vai ter fartura na tua casa. E depois daquele dia, nunca mais viajei e deixei minha casa desprotegida. Tenho viajado pelo Brasil e Deus tem me provido de bênçãos maravilhosas. Não posso nem ficar falando muito, porque as pessoas não entendem. Mas eu vou falar só uma. Aquela viagem para o Amazonas, eu paguei do meu bolso R$3.500, a viagem missionária, aonde nós foi 6 pastores. A viagem foi R$3.500, avião, lancha rápida, descemos em Manaus, andamos 500 quilômetros no rio Amazonas, chegamos em Parintins, depois mais um tanto de hora de barco, chegamos na base, ficamos lá 6 dias, foi glorioso. E eu paguei as passagens aéreas, barco do meu bolso, e parcelei em 6 vezes, no meu cartão. Cheguei para a minha igreja, que eu pastorei no domingo, disse: irmãos, eu estou indo para a viagem missionária, eu paguei as passagens, eu queria que a igreja levantasse uma oferta para me abençoar, para comer. A igreja levantou R$1.500, e eu guardei os R$1.500 e fui para a viagem. Só que quando nós chegamos lá na base, uma pobreza tão grande,
que toda casa que eu comecei a chegar, eu não aguentava. Aí eu dava 200 para um, 150 para outro, 200 para uma irmã, deixava ela chorando, deixava 200 em outra. Moral da história, toda oferta que eu levei para comer, eu dei lá. Falei, vou estourar meu cartão, depois Deus proverá para mim. Que eu tinha limite no meu cartão, disse, não vou aguentar. Porque se eu comer com esse dinheiro, eu não vou aguentar. Então eu comecei a dar ele de oferta. Só que quando não tinha como dar escondido, porque nós estávamos em 6 pastores, e como é que você chama uma mulher lá, escondido, para você dar um dinheiro, fica até esquisito. Então a hora que saía, e alguns começaram a ver, e eles também começaram a ofertar. Moral, eu dei os 1.500 que a igreja me deu para comer, para os dias de viagem, eu dei de oferta. Mas dei com alegria, com prazer na minha alma. Falei, agora uso o meu cartão, está tudo certo. Deus cuida de mim. Olha, irmão, quando deu na terça-feira, nós estávamos no aeroporto de Manaus. Estou falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O voo era 4h50. Os 6 pastores estavam sentados, aguardando o horário do voo de Manaus para Guarulhos, Uberlândia. Quando deu 4h20, deu um barulho de Pix no meu celular. E eu fui olhar. E comecei a tremer quando eu vi o valor. Falei, ué. Aí, peguei o número da pessoa de Brasília, não é assembleano. E mandei um Pix de volta, irmão. Ou quem está aí, você mandou um Pix errado aqui. Chegou um Pix para mim aqui de 5.000, e eu não estava esperando nada. Você deve ter mandado errado. E a pessoa então escreveu assim, não mandei errado. Eu estava orando e Deus mandou eu mandar 5.000 reais nesse número, nesse Pix. É para você, faça uso do jeito que você quiser. Deus faz essas coisas quando nós fazemos de verdade a obra dele. E ali foi depositado 5.000 reais na minha conta por uma pessoa que nem assembleano é, e que eu nem fiz isso para isso, mas Deus é fiel. Coloque-se em pé. Quer mudanças? Provoque elas. Quer colher? Semeie, oferte, ajude, planta. Não tem outro princípio. Ali nós acabamos de ler, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. A Bíblia é tremenda demais. Vira para o teu irmão e diga, você não é tão pobre, que você não pode semear na igreja, na vida de alguém, na vida de uma família. Semeia mais, e o Deus do céu te fará prosperar em abundância. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor nosso Deus, esta campanha de prosperidade, este é o princípio. A alma generosa prosperará. A alma generosa terá em abundância. A gente semeia, semeia, semeia. No final das contas, o Senhor nos dá muito mais. O Senhor nos faz colher muito mais. O Senhor guarda a nossa casa, guarda nossos filhos, guarda a nossa mesa. O Senhor é provedor da nossa casa. Abençoe a igreja do Shopping Park, que ela continue uma igreja semeadora, uma igreja que
tenha liberalidade, uma igreja que ama semear, contribuir, ajudar, abençoar. Recompensa, retribui, prospera, em nome de Jesus, em abundância, papai. Deus abençoe aqueles que semeiam na sua obra. Deus te abençoe, meu irmão.